Boa noite, pessoal que está chegando, está entrando aí. Agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando nesse momento. Só aguardar nosso amigo Max Miller Loyola, nosso professor, entrar aqui na live, solicitar para a gente iniciar o bate-papo, tá bom? A imagem está saindo boa aí, estão me ouvindo? Se vocês puderem me avisar aí, eu agradeço. Meu amigo Valmizinho, tá me ouvindo aí? A imagem está saindo bacana. Muito bacana aí os amigos acompanhando. Valeu, meu amigo Wesley. Obrigado pelo retorno. Boa noite, pessoal. Entrou aí o nosso professor Max Miller Loyola, como havia aí na arte que foi divulgada. Vamos bater aqui bater um papo aqui sobre educação, sobre o Enem. E vamos aguardar só um momentinho enquanto o pessoal entra. Tudo bem, Max Miller? Tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? A imagem tá legal? A imagem está bacana, o áudio também. Segundo o Cristiano, o único problema mesmo somos nós dois, os modelos. Então isso aí não tem jeito não. Infelizmente, viu, Cristiano? É o que tem para hoje. Pois bem, pessoal, hoje que dá só um minutinho aí enquanto o pessoal entra, Max. Ok. Alô, meu amigo Rean, ó, nossa live está alcançando aí, ultrapassando fronteiras. Estamos aí diretamente de Sobral, nosso amigo Rean, né, de outro país aí. Obrigado, Ian, pela presença. Meu amigo Felipe Pena, meu primo Luiz Felipe Maia, doutor Luiz Felipe Maia, Elida Ronise, nossa nobre conterrânea, minha genitora. Vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. É mais um sistema mesmo de diálogo. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. E o tema que nós vamos abordar aqui é de conhecimento do nosso amigo Max Miller. Então, ele tem muito conteúdo para passar para a gente, vai ser um grande aprendizado. Max Miller Loyola, para quem não conhece, é um cidadão crateuense, meu conterrâneo, formado em administração e também é consultor pedagógico. Trabalha nessa área específica há quase 10 anos aqui no estado do Ceará. Max Miller, fala para a gente primeiro, para a gente entender sobre o seu trabalho. O que é que você faz como consultor pedagógico aqui no estado do Ceará? Passa para a gente aí mais ou menos um panorama. Beleza. Bom, boa noite a todos, os presentes aí. Obrigado, Salles Neto, inicialmente pelo convite. Acho que é uma honra poder contribuir de alguma forma com a sociedade, com o meu olhar, né? Tenho aí uma caminhada curta, podemos dizer assim, 9 anos na educação, mas uma caminhada de muita crença e de muito respeito nas pessoas e principalmente na educação como ponte de libertação, certo? Então, eu sou Max Miller Loyola, como você me apresentou, sou administrador de formação. Há 9 anos venho trabalhando com educação numa empresa chamada Instituto Aliança. Instituto Aliança, não sei se alguém conhece, alguns amigos da área da educação já conhecem o meu trabalho, mas para quem não conhece, o Instituto Aliança é uma ONG, tá certo? Qualificada como OCIP, de matriz na Bahia, e a gente, trocando em miúdos, né, para tentar ser um pouco sucinto, a gente desenvolve tecnologias educacionais. A nossa expertise é desenvolver tecnologias educacionais. E nesse âmbito de desenvolver tecnologias educacionais, a gente tem atendido aí a muitos estados dentro do Brasil, né, com diversos programas para juventudes, programas esses que estão pautados como eixo central de sua estruturação, do seu desenvolvimento, no desenvolvimento de competências socioemocionais, ou seja, há mais de 15 anos a gente vem trabalhando nessa vertente, batendo nessa tecla, competências socioemocionais que muito se fala hoje na educação. Ele não é um tema novo, é um tema antigo, é um tema que a gente vem trabalhando dentro das escolas. As escolas do estado do Ceará, eu vou já dar um panorama de como é que a gente
trabalhou dentro das escolas e trabalha dentro do estado do Ceará. E as escolas do estado do Ceará, por exemplo, elas têm a cada dia mais vem se aperfeiçoando e vem integralizando essa necessidade de trabalhar esse tipo de competência. Por entender que somente o técnico, somente o cognitivo, ele não dá conta do que é exigido de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Tá certo? Então, não é somente a parte técnica. Hoje, por exemplo, para se ter uma noção, pesquisas apontam que grandes lideranças, né, CEOs de grandes empresas se reúnem para discutir o quê? Comportamento de seus liderados. Por quê? Porque eles estão contratando por capacidades técnicas e estão demitindo por capacidades comportamentais, por competências socioemocionais. Né? Então, as empresas hoje estão valorizando, não é desmerecer o conteúdo é importante. Qualquer profissional que queira se destacar em qualquer área que seja, ele precisa ter o conteúdo. Agora, ele não é somente o conteúdo, ele é para além do conteúdo. Eu costumo dizer que eu tenho repetido isso muito com os meus alunos em sala de aula, com formação de professores, que essas competências, foi-se o tempo de a gente dizer assim, quem se destaca hoje é quem é técnico demais, aquele cara que é técnico demais. Não somente, hoje o técnico, ele não é mais um diferencial. O técnico hoje é básico, é basilar. Para que você se destaque em qualquer área de atuação, você precisa ter de partida a parte técnica, né? de início, de start a parte técnica. E quem vai fazer a diferença são as competências socioemocionais. Isso não sou só eu que estou dizendo, apesar de ser uma crença, né? Tá no meu DNA, mas é o que os estudos vêm apontando mundo afora, tá certo? Então, assim, o Instituto... Max, o Instituto trabalha muito... Deixa eu só explica assim, até para mim mesmo que não entendo. O que significa trabalhar essas competências socioemocionais? A diferença de trabalhar isso no aluno para o sistema que a gente foi educado. Por exemplo, a gente chega na aula, o professor passa a matéria e no bimestre, trimestre, passa a prova e a gente tem que pegar aquilo que a gente aprendeu, né? 2 mais 2 igual a 4, resumindo tudo, e colocar ali na prova. Existe uma diferença desse método para o método de avaliação por meio dessas competências socioemocionais, e qual é essa diferença? Existe sim, assim, Salles. A gente, eu e você, e eu acho que a grande maioria, se não, por que não dizer que quase que na totalidade dos que estão aqui, acredito que na totalidade, a gente foi educado numa educação chamada educação bancária. Né? Que educação é essa, Max? É uma educação onde o professor, ele detém o conhecimento, né? Ele é um detentor do conhecimento, ele transfere esse conhecimento para você, aluno, o aluno saca esse conhecimento na hora oportuna e ele coloca aquilo numa prova, em uma avaliação, e aquilo é o que mede se ele está competente, se ele está apto ou se ele não está apto, tá certo? Esse sistema que a gente foi acostumado, né? Esse é o sistema que a gente foi acostumado. Esse é o sistema que eu e que você fomos formados, né? Eu falo disso porque, com muita propriedade, a gente é da mesma época. Então, e com certeza os demais também foram formados assim. E aí as competências socioemocionais, elas vêm trazer um olhar diferenciado, né? A gente já acredita que essa avaliação, ela, por si só, ela não se sustenta, ela não dá conta exatamente de avaliar de fato as suas competências. Até porque, Salles, hoje a gente precisa avaliar outras competências, como o trabalho em equipe, né? Como a empatia, como o engajamento com os outros, como a capacidade de liderar, como a capacidade de ser liderado, como a capacidade de resolver problemas. É isso que o mundo quer, é isso que o mundo está precisando, é isso que o mundo tem exigido de mim e de você. Tá? Então é por isso que a gente, no nosso dia a dia, com as nossas experiências, a gente vem, né, se especializando, a gente vem buscando, construindo através das nossas redes, das nossas relações, a gente vem desenvolvendo e fortalecendo muito dessas competências. Mas, de certa forma, podemos dizer assim, na marra, né? Porque a escola, há muito tempo, ela não foi pensada, essas competências não estavam dentro da escola, diretamente. E hoje não, o cenário já muda, o cenário, as escolas, a educação já está atenta a isso, né? Isso, o aluno sinaliza a todo instante que não está mais dando conta, e a escola tem se adaptado e tem caminhado cada dia mais nesse sentido. A educação do Ceará, por exemplo, tem dado largos passos nessa direção, tá certo?
Então, é um pouco disso, eu não sei se consegui responder, se eu consegui ser claro, né? Mas de maneira... Mas, pelo que eu entendi, não é aquele tipo de educação que prepara o aluno para o vestibular, para ele passar na prova e fazer uma faculdade. É um método de ensino que prepara a pessoa para a vida, é isso? Explorar o que ela tem de melhor, despertar o interesse dela na aula, né? Porque muitas vezes uma aula de física e você não gosta de física, e aí, ao invés de continuar naquele assunto batido, pega o aluno, analisa o que, é que ele tem, pode ser explorado para até chamar a atenção dele para... É isso? É mais ou menos assim? Perfeito, Salles. Assim, ó, só para você ter uma noção de como é que esse tipo de trabalho vem acontecendo, né? Eu vou dar um passo a passo rápido, um panorama rápido aqui de como o nosso trabalho vem se desenvolvendo ao longo de quase 15 anos aí, ou se não 15 anos já completos, dentro do estado do Ceará, que é um grande parceiro que a gente tem, né? Então, hoje, por que é um grande parceiro? Acho pelas relações que a instituição construiu, né? Que a gente construiu, e para além dessas relações, pela parceria, né? A gente acreditou e a gente ganhou escala dentro da rede pública de ensino. Ou seja, a gente começou lá no ano de 2005 com o programa Condomínio Digital. Eu não vou especificar cada programa porque vai ficar extenso, eu acho que esse não é o foco do nosso debate, tá certo? A gente começou com o Condomínio Digital, passamos Escola Social do Varejo, trabalhamos um programa chamado Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, que esse programa, ele é um programa de reorganização curricular, ele reorganizou o currículo do ensino médio, né? Inclusive faz parte hoje de todas as escolas de tempo integral que a gente tem no nosso estado. Então, cada escola de tempo integral, nós temos hoje o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais. Nós temos também, fomos desafiados pela SEDUC em transferir a nossa metodologia para as escolas profissionais, desenvolvendo 2 unidades curriculares, que são elas, Projeto de Vida e Mundo do Trabalho. Tá certo? Tendo em vista que a escola profissional ela tem um lado mais laboral, muito mais forte do que as outras escolas da rede, tá certo? Então, assim, em linhas gerais, a gente tem também um trabalho que eu estou desenvolvendo agora, estou mais focado nesse projeto, nesse programa, que é o programa Aprendiz na Escola, baseado aí na lei da aprendizagem, acho que você conhece da sua área trabalhista, sabe? Você conhece muito bem, né? Então, a gente também tem esse trabalho, eu estou empenhado praticamente há mais de ano dentro desse trabalho para fazer acontecer dentro das escolas do estado do Ceará, tá certo? Hoje a gente começa como um projeto mais de teste, de piloto, a gente chama sempre assim, e estamos apenas em 4 escolas. Mas vamos lá. Esse teu trabalho, o teu trabalho é voltado eminentemente para as escolas públicas, é isso? Públicas, exatamente. Escolas públicas, né? Escolas de tempo integral, escola profissional, escola regular, enfim, escolas públicas, tá certo? Mas onde é que eu quero chegar nessa história toda, Salles? É o seguinte, o nosso trabalho, ele tem um eixo que estrutura ele, certo? Um eixo estruturador. Então, o que a gente faz? O que a gente faz quando desenvolve um trabalho como esse? Primeiro, a gente cria um projeto, um programa, escrito, qual é o objetivo e tal. A partir de então, a gente vai desenvolver um itinerário formativo, tá certo? A gente constrói um material estruturado, plano de aula para o professor, caderno para o aluno, a nossa equipe cria esse tipo de material. A gente tem um eixo que é essencial na nossa proposta, que a gente não abre mão, que é o quê? Formação de professores. Nós acreditamos cegamente que não tem como abrir mão, formação de professor é essencial. Então a gente forma os professores, a nossa equipe mobilizada junto com a SEDUC mobiliza os professores, traz a Fortaleza, a gente junta 200, 300 professores em diversas salas diferentes e faz uma formação de 2 dias e meio, de 3 dias com esses professores, certo? Imersos, de 7 da manhã às 5 da tarde, tá certo? E por quê? Porque a nossa metodologia de trabalho ela é vivencial, ou seja, não é transmissão de conteúdo. A gente quer que naquele momento eu vou ser o professor e o professor vai fazer o papel de aluno, porque ele precisa sentir o que a gente está querendo fazer, certo? Entendi. Então essa metodologia ela chega primeiro no professor para que ele tenha condição de saber na prática o que é que ele tem que fazer que o aluno sinta. Onde é que ele tem que chegar com aquela provocação. Certo? Cara, e para além da formação do professor,
a gente faz também um acompanhamento técnico nas escolas, ou seja, a nossa equipe também se mobiliza até as escolas do Cariri, em São Benedito, em Tauá, em Crateús, enfim, em Quixadá, em todo o estado, onde tem o projeto que a gente está acompanhando. Então, a gente acompanha as ações, monitora, conversa com o aluno, conversa com a direção, conversa com os professores, tá certo? No intuito de avaliar, no intuito de ouvir, no intuito de aprimorar e no intuito de, pedagogicamente, fazer interferências, se necessário for, certo? Então, é um pouco da essência do centro, assim, só para a gente terminar esse tema e já partir para outro. Esse trabalho vem sendo desenvolvido no estado do Ceará há quanto tempo? Rapidinho. E dos 184 municípios, em quantos municípios esse trabalho já foi realizado? Quantas escolas? Em todas as escolas de tempo integral, que se não me falha a memória são 155, né? Em todas as escolas com projeto de vida e mundo do trabalho, escolas profissionais, que se não me falha a memória também são 122, esse número altera, tá certo? Então não pode não ser preciso, mas é por volta disso. E em algumas escolas regulares que eu não sei te dizer a quantidade específica. Mas há quanto tempo vem sendo desenvolvido aqui no estado do Ceará? Desde o ano de 2000 e... o núcleo eu acho que 2015. Qual ano? Mas os outros programas como Condomínio, como Escola Social do Varejo, desde 2005. Coisa boa. A gente ganhou escala mais na frente. Daqui a um tempo a gente começa a colher os frutos desse trabalho aí, né? Os alunos já formados nesse método. Vamos passar para o tema central, que é o Enem. Max Miller, eu terminei o terceiro ano em 2003, fiz o vestibular no final de 2003, então eu creio que era o período de transição ali de implantação do Enem. Então, eu fiz o vestibular naquele esquema anterior. E confesso que não entendo muito o tema, porque não tive mais necessidade, inclusive estou até pensando em fazer o Enem de novo, e essa live vai servir até para me esclarecer também. Explica para a gente o que é o Enem, o método de aplicação do Enem, e se esse método realmente mais proveitoso que o método anterior, que é o que a gente conheceu. Perfeito. Sabes primeiro o que é o Enem, né? Muita gente acha que o Enem, enxerga o Enem pura e simplesmente como uma prova, um exame, uma avaliação que te abre portas para o ensino superior. Está errado? Tá, não está errado. Essa visão ela está apenas incompleta, né? O Enem é para além disso. O Enem ele é sim uma grande porta de entrada, né, para o ensino superior, para universidades e faculdades públicas e privadas, né, através de ProUni, de FIES, enfim, de SISU, enfim, de todos esses mecanismos que possibilitam o ingresso dos alunos que atingiram o coeficiente adequado. Agora, vamos lá. Você falava do seu exame de 2003, foi isso? Foi. Perfeito. 2003, nós podemos dizer que o Enem... Sim, o Enem, ele não é somente isso. O Enem também ele é uma avaliação que ele mede a qualidade da nossa educação. Então, muitas vezes, as pessoas não enxergam esse outro lado, né? Um lado de avaliação de como é que anda um pilar importante de se olhar, que é como é que anda a avaliação do nosso ensino básico, né? Do nosso ensino básico. Então, assim... Eu queria voltar aqui no ano de 1998, Salles, que foi quando o Enem ele foi criado, né? A nossa primeira prova de Enem foi no ano de 1998 e ele foi criado com o intuito, inicialmente, de avaliar a qualidade da educação. Então, quando se criou o Enem, ele tinha pura e simplesmente essa perspectiva, avaliar a educação, certo? Já no ano seguinte, no ano de 1999, isso já se abrangeu, ou seja, a gente já passou a ser uma grande porta, ou pelo menos inicialmente na época, uma porta a mais de entrada, de ingresso dos alunos na universidade, né? No ensino superior. Então, assim, veja só o objetivo do Enem. Ele não é só esse de ingresso, ele tem um objetivo também tão importante quanto esse ingresso, tá certo? Outra coisa que eu queria falar, o Enem, gente, é um exame, uma avaliação de muito peso, não só no Brasil. No Brasil, não preciso falar, que acho que todo mundo sabe disso, que ele é o maior exame, a maior avaliação que a gente tem dentro do nosso país. Mas, mundialmente, gente, o Enem, ele é o segundo maior. Ele perde somente para o sistema de avaliação da China.
certo? Ou seja, a gente tem uma avaliação de impacto. Aí você me pergunta assim, Max, e como é que é essa avaliação? Ela realmente é mais proveitosa? Ela realmente do tempo foi criada para cá? É bacana esse tipo de avaliação? Não é? Qual é o seu olhar quanto a isso? Eu assisti um filme ontem e esse filme era O Vendedor de Sonhos. Acho que você assistiu esses dias também, vi numa postagem sua, Salles. E como eu estava me preparando para essa live, uma frase me chamou muita atenção de várias. É um filme excelente, já fazendo aqui uma parte, quem quiser assistir, indico demais. Tá? Lá na ocasião, o Vendedor de Sonhos, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. E parafraseando o Vendedor de Sonhos, ele dizia que a escola precisa formar pensadores e não repetidores. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu quero trabalhar. Poxa, isso tem tudo a ver com o Enem, por exemplo, certo? O Enem, ele vem nessa perspectiva de mudar o estilo de avaliação e com isso as escolas precisavam se adaptar públicas e privadas, tá certo? Não só a pública, públicas e privadas, para atingir, para abordar o que o Enem estava startando, ao que o Enem estava trazendo em suas avaliações. Que era o quê? Era transformar não somente um repetidor, aquele cara que foi acostumado na educação bancária, que no momento certo ele vai sacar aquele conteúdo e vai jogar no papel. Ou por muitas vezes ele decorou alguma coisa e não aprendeu, e ele vai lá e vai jogar no papel. Certo? Então, esse tipo de avaliação, o Salles, ele traz para além disso. Ele não existe só de mim que eu decore. Ele não existe só de mim que eu saque, que eu tenha uma... para além disso, ele exige que eu pense. Ele exige que eu dê significado. Então, ele exige que a minha educação ela seja plena de sentidos. Eu preciso ter significado naquele tipo de educação, porque eu consigo colocar ela em prática, porque eu consigo jogar ela num contexto, porque eu consigo trazer ela para a minha realidade. Então, o Enem ele tem muito esse papel. É tanto que essa avaliação, eu acredito que ela é sim uma boa avaliação, né? Como qualquer outra pode ser melhorada, é claro. As nossas aulas podem ser melhoradas, os processos jurídicos podem ser melhorados, como tudo deve ser melhorado, né? Continuamente. Então, o Enem também passa por esse processo de continuidade, de melhorias. Inclusive, o Enem esse ano, ele vem lançando um modelo de digital. Nós temos 2 provas durante esse ano, né? Uma prova impressa e uma prova digital. Então, é um modelo novo, ainda está em testagem, né? É o piloto, é a primeira vez que está sendo utilizado pelo Ministério da Educação. E esse modelo, ele, por exemplo, apenas 101 mil pessoas no Brasil, em todos os estados, vão ter a oportunidade de fazer essa prova, esse exame, no formato digital. No nosso Ceará, são só 3.300 pessoas, em 3 cidades, em Fortaleza, em Sobral e, se não me falha a memória, em Quixadá. Né? 3.100 pessoas em Fortaleza e 100 nas outras 2 cidades. Outra coisa que eu achei... Pois não. Aí fazendo um link entre o método de avaliação do Enem e o método de trabalhar as competências socioemocionais dos alunos. O aluno que está sendo monitorado, vamos chamar assim, por meio desse método de avaliação das competências socioemocionais, ele pode ficar tranquilo que ele também está sendo preparado para o Enem ou ele tem que ficar preocupado de achar que não, isso aqui é outra coisa, eu estou preocupado, será que eu vou passar no Enem sendo monitorado por esse sistema aqui de avaliação das competências socioemocionais e tal? Veja só, Salles, a gente não está concorrendo com o modelo cognitivo, nós estamos somando e agregando, certo? Então é o seguinte, é pegar o conteúdo técnico e trabalhar também as socioemocionais. As duas juntas, essas 2 questões juntas, elas vão potencializar esse aluno, tá certo? Então os alunos hoje, eu acredito que os alunos hoje da escola pública, que têm acesso a esse trabalho com competências socioemocionais, ele tem uma possibilidade de um salto maior. Sabe por quê? Se não, vejamos. A gente trabalha socioemocionais com, por exemplo, autogestão, né? Disciplina, foco. Essas questões são importantíssimas. Por exemplo, fazer uma prova extensa como o Enem, são 4 cadernos de 45 provas, são 90 questões num dia mais a redação e 90 questões no outro final de semana. Então, precisa ter foco, precisa ter disciplina para se dar bem numa matéria. Não é só saber. Precisa ter resistência, precisa saber passar por pressão.
Entende? Então é para além do conteúdo, a questão emocional ela vai contar demais. Ela vai fazer toda a diferença. Eu tenho que saber, por exemplo, num momento como esse, ser resiliência emocional. O cara tem que, o aluno, por exemplo, que tiver mais fortalecido no combate a frustrações, por exemplo, numa época como essa de pandemia, ele vai dar um salto acima dos demais. Tu tá entendendo? Então, são questões que a gente vem trabalhando dentro da escola que elas potencializam esse aluno. Entendi. Max, e aí a gente já abordou esse sistema de trabalho, de avaliação das competências socioemocionais. Fiquei muito feliz de conhecer melhor o seu trabalho e de saber que ele é realizado aqui no estado do Ceará há mais de 10 anos. Isso é muito bom para o nosso sistema educacional, principalmente por ser nas escolas públicas. A gente falou agora sobre o que é o Enem e sobre a relação entre o aluno que se submete a esse método de ensino e a possibilidade de se sair bem também no Enem. E agora eu queria falar com você, tocar num assunto que nos é caro, que é essa questão do adiamento do Enem, né? Apesar, depois de muita insistência, muita pressão dos setores de educação, professores e algumas autoridades do país, enfim, o Enem foi adiado. Isso é bom? Isso é ruim? Qual a sua opinião enquanto consultor pedagógico em relação a esse tema? Salles, ele é um tema que tem pertinente demais, né? Nós estamos no auge, na verdade, disso, né? Esse adiamento ele é recente. Inclusive, nós estamos vivendo um momento de prorrogação. Se tiver algum aluno aí assistindo, ou alguém que tem interesse de fazer o Enem estava previsto para encerrar suas inscrições na sexta-feira, e agora é só o dia 27, né? Mas, para além da prorrogação da inscrição, a gente tem aí um embate do adiamento, né? O adiamento do Enem, e, enfim, e com relação a esse adiamento, nós temos que deixar claro uma coisa, sabe? O adiamento tem impactos. Eu não vou estar aqui sendo leviano de dizer para vocês, esse adiamento não vai ter impacto, que ele vai ter impacto sim. Como tudo na vida, nesse momento, está tendo impacto. A gente está tendo impacto na economia, a gente está tendo impacto no comércio, a gente está tendo impacto, né, na saúde, a gente está tendo impacto, inclusive, na nossa saúde mental. Tem muita gente aí adoecendo com essa circunstância toda, com ansiedade, com depressão e com várias outras situações que têm gerado e perturbado os nossos dias, né? Então, assim, essa vai ter sim impacto, sabe? Eu acredito plenamente e sou convicto que vão ter impactos. Por exemplo, um adiamento do Enem. O Enem, como eu acabei de falar, ele é uma avaliação, um exame de muito respaldo, né? E muito grande, de uma dimensão muito grande. E isso requer, por exemplo, uma logística muito apurada para que isso aconteça. É tanto que vocês são sabedores disso. Em outros momentos nós tivemos vários, né, provas que vazaram, gabaritos que não sei o que, um monte de notícia desse tipo. Por quê? Porque é difícil demais a gente manter o sigilo, a gente conseguir trabalhar toda essa logística para que ele aconteça da melhor forma possível, levando em conta essa dimensão. Então, assim, um adiamento do Enem, ele vai ocasionar, por exemplo, o adiamento do ano letivo do ano que vem. Como assim, Max? Claro. Eu não tenho como fugir disso. A partir do momento que eu atraso o ingresso das pessoas no ensino superior, esse ensino superior, para que essa pessoa possa adentrar, ele também vai ter que atrasar. Vai gerar algum desconforto, vai gerar ajuste, vai gerar prejuízo, vai gerar algum tipo de situação como essa? Vai gerar sim. Não vou ser leviano de dizer que não vai gerar. Mas eu acho que o quesito é para além disso, sabe? Eu acredito que os impactos estão aí, mas são previsíveis e são ajustáveis, né? O que eu quero... Eu tenho visto muito, Salles, eu tenho visto muitas pessoas trazerem uma ideia, uma propagação de que nós não podemos perder uma geração de profissionais. Acredito que você também e os demais que estão aí assistindo também tenham visto né, pessoas comentando sobre isso, a própria mídia, né, a própria televisão tem passado algo nesse sentido, que a gente não pode perder uma geração de profissionais. E eu acho que a gente precisa alargar o nosso olhar. Certo? Esse olhar é míope, esse olhar é muito pequeno. A gente precisa alargar o nosso olhar. E quando eu falo alargar esse nosso olhar, pensa comigo. Como é que eu vou perder ou comprometer uma geração de profissionais
Porque eu vou adiar 30, 60 ou 90 dias? Porque eu vou deixar de ter uma prova em novembro ou, por exemplo, possa ter ela em janeiro? Por quê? Ei, esse cara que está saindo para aí, esse cara que está fazendo o Enem, esse aluno que está fazendo o Enem, ele não está indo para uma seleção de emprego. Ele está indo para um processo seletivo universitário, que daqui a 5 anos é que ele vai para um mercado formalmente exercer a profissão dele. Então, veja só, nesse espaço desses 5 anos, é plenamente possível o MEC, as organizações educacionais, as instituições organizacionais, educacionais, se adequarem e jogarem esse prejuízo e dissolverem dentro dos 5 anos. Isso é possível, sim. Isso é possível, sim. Agora precisa alargar o olhar. Precisa de empatia. Precisa de equidade, um mínimo de equidade, sabe? Porque eu tenho ouvido também, Salles, algumas pessoas dizendo assim, mas por quê? Por que adiar o Enem? Está todo mundo na mesma tempestade. A pandemia pegou todo mundo. Né? Ele diz, está todo mundo no mesmo barco. A palavra é essa, está todo mundo no mesmo barco. E aí eu volto a dizer, eu vou trazer uma fala que é sua, uma fala, Salles, que você tem reproduzido muito nas redes sociais, eu acompanho os seus posicionamentos, né? Eu acompanho a forma que você vem contribuindo com a sociedade, e você tem dito uma coisa que é meio que já de praxe. Olhou para você, eu já lembro disso. É bom senso, né? E boa fé. Então, acho que nesse momento é bom senso e boa fé, e eu ainda digo, é bom senso, boa fé ligada à empatia. Eu uso boa fé aí ligada à empatia. A gente não está no mesmo barco, não. A gente precisa alargar esse olhar, a gente não está no mesmo barco. A gente está, sabe o quê? Na mesma tempestade. O que é diferente. Como assim, Max, é diferente? Me explica isso. Eu quero trazer para vocês que estão aqui assistindo essa live, que quando eu falo que nós estamos na mesma tempestade, é que essa pandemia, é que esse invisível, ele pegou todo mundo de surpresa. E pegou todo mundo do mais rico ao mais pobre do mesmo jeito. Ele assustou todo mundo na mesma dimensão. Tá certo? Então a tempestade chegou e chegou para todo mundo. Não só para o Ceará e não só para o nosso país. Ela chegou para o mundo. Ela chegou para o mundo. Ela chegou para o mundo. E aí, quando eu digo que a gente está na mesma tempestade, não no mesmo barco, é porque, se não vejamos, a tempestade chegou para todo mundo. Mas tem gente que está na tempestade num iate, tem gente que está na tempestade em um navio, tem gente que está na tempestade em um barco, tem gente que está na tempestade em uma jangada, e tem gente, muita gente, que está à deriva, meu amigo. Tem gente que está à deriva. Tem gente que não tem acesso, entendeu? E quando a gente está pedindo um adiamento do Enem, é por equidade, é por empatia. Sabe aquelas pessoas que estão sem acesso à internet, Salles? Aqueles 65 pessoas, o número do Nordeste, da zona rural, aqueles 65 estudantes, 65% dos estudantes da zona rural, eles não têm acesso à internet, cara. Como é que eu vou acessar um conteúdo? Como é que eu vou conseguir interagir com o meu professor? Como é que eu vou buscar esse conhecimento? Ele não vai chegar até mim. Que tipo de concorrência é essa? Ela é, no mínimo, desleal. Então, a gente não está no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco. E aquele cara que está à deriva, ele está gritando por socorro. Ele está gritando por socorro. E o adiamento é em respeito não a quem está em barco. É em respeito não a quem está em iate. Não é em respeito a quem está em jangada. É em respeito a quem está pedindo socorro. É em respeito a quem está à deriva. A quem está à deriva. Chega até a ser emocionante, porque a gente é ali do sertão do Ceará, apesar de nunca termos passado necessidade alguma, nem você na sua família, nem eu na minha, nunca nos faltou comida, nunca nos faltou dormida, nós nunca pensamos assim, eu vou ter que parar de estudar para trabalhar e contribuir com o rendimento dentro de casa. Nós dois. Mas isso não nos cegou a ponto de não podermos enxergar o que acontece no mundo afora. Nós dois somos muito privilegiados. E aí eu vou, como eu estava dizendo, a gente nunca passou por isso. Mas quando eu completei meus 17,
2003, passei no vestibular, vim morar em Fortaleza. E aqui já longe dos pais, longe da proteção dos meus avós, né, paternos que me criaram. E aí eu tive que aprender a me virar aqui em Fortaleza. E você é um cara que acompanhou, sabe onde era que eu morava. E eu já, um acadêmico de direito, estagiava num grande escritório, eu tinha acesso à internet e a computador no escritório e na faculdade. Mas nesse meio tempo eu chegava em casa, eu não tinha mais acesso ao computador. Né? Eu morava de favor na casa de um grande amigo, Ayrton Salles, a convite de outro grande amigo, o Salles Júnior, doutor Salles Júnior lá de Independência, sou muito grato a eles, a família deles que me acolheu aqui em Fortaleza, mas eu estou só contando a história de uma pessoa que nunca passou fome, nunca passou necessidade, que sempre teve ali a família para dar cobertura, mas que em um determinado momento da vida ficou sem acesso, porque foi quando eu vim morar em Fortaleza e aqui era outra realidade. E aí eu fiz um trabalho uma vez, já concluí na faculdade em 2008, era um trabalho de direito agrário. Eu não tive tempo de fazer no escritório, porque estava envolvido com os trabalhos do escritório. Então, no período que eu saí do escritório, cheguei na faculdade, eu sentei, peguei um caderno e fui fazer o trabalho, manuscrito. Entreguei para o professor me deu um 0. Aí eu disse, mas professor, um 0? Essa é porque o seu trabalho é manuscrito, não é digitado. Isso em 2008. Mas professor, o senhor primeiro não colocou essa condição. E tá aqui as respostas tudo direitinho e tal. Foi uma luta do tamanho do mundo, atuei na prática, na minha defesa, fui na coordenação e tudo. E aí o professor voltou atrás, apesar de não ter errado nenhuma questão, me deu um 8, não me deu um 10, porque o trabalho não era digitado. E aí eu fico pensando, eu que nunca passei por essas privações enquanto criança e adolescente, né, tive o apoio da minha família total. Aí eu fico imaginando, se aconteceu comigo, que já era acadêmico numa faculdade de Direito, imagine com esses 65% de alunos aí à deriva. É muita falta de empatia não considerar que existem situações como essa. E é muito injusto. Olha, o momento de fala é seu, mas eu quero só registrar. Se não existisse pandemia, se o Enem não fosse adiado, ainda assim é injusto você pegar um aluno ali que nasceu e cresceu numa situação de vulnerabilidade e concorrer tete a tete com um aluno que sempre teve, não estou aqui desmerecendo o aluno que sempre teve tudo, a família que trabalhou e conquistou, não é isso a questão é outra, muito além disso. Então, se em condições iguais, né, em condições normais, já é injusto, imagine uma situação como essa de pandemia em que você brilhantemente ressaltou aí a multidão de alunos que estão à deriva. Perfeitamente, sabe? Pois não, perfeitamente. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, né? Nunca. Mas é porque que você assegura nunca, né? A gente nunca deve dizer nunca. Eu asseguro nunca, porque enquanto a gente viver no sistema que a gente vive, isso sempre vai acontecer. A gente nunca vai ter uma concorrência igualitária. O que a gente tem buscado é equidade, é tentar que a gente tenha o máximo de equidade possível, tá certo? Então, assim, frente a isso que você está trazendo, eu quero ressaltar mais um ponto, talvez o último, que é sobre o estresse. Eu tenho estudado muito, tenho pesquisado muito nessa quarentena, tenho buscado qualificar muito as minhas horas, né? Me tornar cada dia mais produtivo. E dentro das minhas pesquisas e assistindo lives e estudos, eu vi que tem uma pesquisa que fala sobre estresse. Eu assistindo uma live com a professora Gina do Distrito Federal, ela falou sobre essa condição de estresse. E ela aponta nessa pesquisa lá, ela traz um apontamento dizendo que o estresse é uma das grandes interferências na relação ensino-aprendizagem, né? Na relação ensino-aprendizagem. E, poxa vida, aquilo me pegou assim, poxa, no momento desse que a gente está vivendo, nas condições normais, sabe? Normais. Com tudo funcionando, escola funcionando, aluno conseguindo ir para a escola. Nas condições normais que já não são tão normais, né? Exatamente, né? Nas condições normais, escolas abertas, aluno indo para as escolas todos os dias. Veja só, eu estou falando de uma realidade que eu conheço, né? Eu não estou falando do que eu ouvi falar, eu estou falando de uma realidade que eu conheço. Nós temos alunos, eu conversando com o coordenador pedagógico da escola em alinhamento, sobre uma aluna X, e ele disse, olha, o pai dessa aluna veio me agradecer à escola por esse programa de aprendizagem, porque esse aluno está ganhando X reais e lá são 4 pessoas e é a renda da casa. Rapaz, quando ele falou aquilo, meu coração, assim, sabe, quase sai pela boca.
porque eu disse assim, poxa vida, como é possível isso, né? 4 pessoas, o pai, a mãe, uma irmã, e a renda é da aluna aprendiz, R$ 400. Aí você imagina, numa situação normal, como é que é o estresse lá dentro? Se não sabe se vai comer hoje, se vai comer amanhã. Será que aquele estresse não gera um mau relacionamento familiar ou conflitos familiares? E isso tudo gera estresse, que isso tudo cai aonde? Na relação de aprendizagem. Olha só como isso é muito complexo, né? Aí tu imagina numa época dessa de pandemia, onde, por exemplo, muitas pessoas estão... E eu trago isso não somente defendendo, porque está defendendo os pobres e o rico e a escola particular. Não. Eu estou falando, por exemplo, daquele cidadão que quebrou a empresa dele agora. E que ele tinha uma vida confortável, que agora começou a gerar conflito e o relacionamento e tirou a paz do ambiente que o filho dele estudava e aquilo vai comprometer no resultado dele. Eu estou falando daquele cara que está lá, desempregado, que foi desempregado, que a mulher está desempregada e que está sem renda esperando R$ 600 do governo, que pode chegar hoje ou amanhã ou pode atrasar e a fome dele não espera. E aquela situação vai gerar um desconforto, um estresse, né? Conflitos familiares que vai interferir aonde? Mais uma vez, na relação à aprendizagem desse aluno. Então, olha só como é complexo. Olha como a gente precisa alargar essa visão. E é porque nós estamos defendendo o adiamento, não é cancelamento, é adiamento do Enem por uma vertente maior. Que vertente é essa? Os que estão aderidos, os que não têm acesso. E nós não estamos pedindo nada demais, a gente está pedindo um tempo a mais, Salles, pelo seguinte motivo. Se você me perguntar, Max, como as escolas voltam presencialmente, na sua normalidade como era antes da pandemia? Quando? Em julho? Em agosto? Em setembro? Em outubro? Olha, eu não me arrisco a responder quando. Por que eu não vou me arriscar a dizer quando? Porque essas decisões vão sendo tomadas de acordo com a forma que o vírus vem se disseminando, né? Com a forma que a gente vai combatendo, com os números, com os apontamentos. Então, assim, outros países, por exemplo, já voltaram. Na Europa, muitos países já voltaram. Agora, foi do formato como antes? Não. Muita gente voltou, os números subiram, voltaram atrás. Outros permaneceram com salas, com modelos diferentes, podemos dizer assim. Que modelos, Max? Assim, ó. Alguns sala de 30 alunos, só para o número fechar. Certo? Uma sala com 30 alunos. Sabe o que eles estão fazendo fora do país? Aonde a grande maioria dos países que voltaram às aulas estão fazendo assim. Eram 3 salas, uma sala com 30 alunos, agora são 2 com 15 ou 3 com 10, para manter 1,5 metro de distanciamento, né? Com os pais com horário agendado para entregar o filho, para evitar aglomeração, né? Os alunos utilizando máscaras, né? Com todo o cuidado, a escola com o sistema de higienização que não era adotado antes, ou seja, com um monte de medidas. Aí eu te pergunto, como é que a escola pública, por exemplo, que é onde eu conheço mais fortemente, onde é que essa escola pública vai conseguir, sei lá, num colégio nosso aqui como Regina Paz, que talvez não tenha uma sala a mais, livre, ou 2, ou 3, como é que ele vai dividir uma sala em 3 para manter esse distanciamento? Eu estudei até o 2º ano no Regina Paz. Exatamente. Será que isso vai ser possível? Eu não sei, mas é assim, a gente vai na tentativa, se não deu, volta atrás, é na tentativa e na busca do acerto. Agora, sempre usando a boa fé, né, a empatia e o bom senso. Vai ser primordial nesse momento. É um momento não de acerto, é um momento de tentativas, dar 2 passos para frente, dar 1 para trás, e a gente vai ter que ir se acostumando com essa situação. Eu acho muito difícil a gente voltar no modelo presencial como era antes. A gente vai ter que ter algumas adequações para poder seguir. Max, já saiu algum estudo? Eu entendi o que você falou, e pelo que você falou, parece que ainda não. Mas eu creio que as organizações educacionais estão trabalhando aí, monitorando as situações para estabelecer pelo menos uma data provável. Existe essa data provável ou ainda não? De retomada, né? De retorno. Existe sim. Inclusive, a incansável equipe da Secretaria de Educação, né,
está aí a todo instante buscando ferramentas, trazendo possibilidades para esse aluno, fazendo o máximo, o que é possível mesmo. A gente tem que tirar o chapéu, é um trabalho feito de muitas mãos, a equipe tem se empenhado quanto a isso, e a equipe tem estudado, sabe? A equipe tem estudado, já tem previsões, mas que não quer dizer que tem uma data certa para voltar, tá certo? E eu não participo diretamente desses momentos, mas sei sim que esse diálogo está sendo construído, né? E isso vai em alinhamento com os números, com os avanços, com o regresso desse vírus. Isso tudo está sendo posicionado, sim. Isso tudo está sendo levado em consideração. Entendi. Então, assim, eu tinha até anotado aqui, na sua opinião, enquanto consultor pedagógico, enquanto ex-aluno e agora consultor, professor, a gente pode dizer que o método de aplicação do Enem, de avaliação do Enem, comparado ao sistema antigo que a gente alcançou, ele é positivo ou é negativo, Maximiliano? Na minha visão, ele é extremamente positivo. Justamente pela frase do vendedor de sonhos, né? Onde a escola precisa formar pensador e não repetidor. Acho que isso responde muito bem essa pergunta. Aí eu te pergunto, um cara como eu, que já terminei o ensino médio em 2003, nunca mais peguei no livro de física, química, matemática, o conhecimento que eu tenho é o que eu trouxe de lá para cá. Então tem fórmula que eu não decoro mais de jeito nenhum. Eu acho que ainda em física eu me lembro da fórmula do sorvete, né? Espaço igual velocidade sobre o tempo, uma coisa assim. Aí vamos lá, um cara como eu. Lembro mais ou menos, né? Lembro mais ou menos. Mais ou menos. O professor de física aí estiver assistindo, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas um cara como eu, decido, não, agora eu quero quero cursar, vamos supor, filosofia. E me inscrevo no Enem. É preciso eu maratonar, pegar um livro e tal, ou o preparo de vida que a gente tem, eu, pessoas da minha idade, uma geração acima, uma geração abaixo, a gente pode fazer o Enem sem precisar aquele negócio, vou pegar, vou comer livro tal de madrugada. Dá uma dica aí pra gente estudar para esse Enem. Estudar é preciso, sempre, né, Salles? Agora, eu acho assim, que a gente tem uma capacidade, né, principalmente lhe conhecendo, acho que um senso crítico, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, né, com a própria experiência, com o próprio andamento das nossas vidas, que ele te possibilita alargar o teu olhar. E a prova do Enem, ela é um pouco disso, né? Ela puxa muito, a tua experiência vai contar muito. Ou seja, muitas coisas você vai tirar proveito do aluno que não tem a tua vivência. Mas, por outro lado, o aluno que está todo dia na sala de aula, ele vai tirar proveito por um outro lado que você vai perder. Então, é meio que uma balança. E aí, o teste é que vai dizer quem conseguiu atingir mais, certo? Isso aí. Agora, se eu pudesse te orientar, eu disse, separe um tempo do seu dia e volte. E conhecimento é isso. Você vai voltando, vai lendo, a coisa vai acontecendo, você vai relembrando, e isso vai te ajudar com certeza. Então, mais um motivo para avaliar de forma positiva o método do Enem, né? De avaliação do conhecimento, né? Claro. E aí, eu anotei aqui, a gente lhe apresentou e eu passei a conhecer melhor o seu trabalho. A gente falou sobre o que é o Enem, falou sobre o desempenho das suas atividades, nessa avaliação das competências socioemocionais dos alunos da rede pública aqui do estado do Ceará, um sistema que já vem sendo implantado aí desde 2005. A gente falou sobre o adiamento do Enem, você frisou muito bem a questão do bom senso, da boa-fé, e de empatia com os alunos que estão à deriva aí. E eu queria agora que, se você tiver alguma consideração, algo a nos dizer, o tempo agora é seu e eu estou aqui para lhe ouvir. Já de antemão, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer imensamente por você ter tirado um tempo aí da sua vida e ter concedido para encher a gente de conhecimento. Foi muito bom, sério. Eu não sabia a dimensão do seu trabalho. Fico muito feliz de saber. A gente foi criado praticamente junto ali o Baldinho de Souto Maior ali na esquina. Somos amigos de infância. É muito bom ver que você chegou a esse cidadão qualificado que você é, ao desempenho das suas atividades.
Então, muito feliz e obrigado por ter compartilhado seu conhecimento conosco. E agora se despeça aí do público e tenha o meu agradecimento, a gratidão. Tá bom? Obrigado, Salles. Já entrando nessa fase final, eu quero deixar duas mensagens para vocês. Então, vocês que estão aí, a gente está na reta final, mas segura mais um pouco. Né? Muito obrigado pelo convite. Você sabe que essa não é muito a minha praia. Eu faço formação de professor, falo para 30, 40 pessoas, mas eu não gosto muito de estar me posicionando sobre algumas coisas, mas chega um momento que a gente precisa dar a nossa parcela de contribuição. E eu achei que, com o seu convite, eu disse, não, essa é a hora eu tenho que contribuir de alguma forma, né? Devolver um pouco para a sociedade, um pouco do que eu ganhei gratuitamente, né, na minha jornada. Então, assim, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma, de uma forma positiva, alargando pelo menos o olhar de algumas pessoas que estiverem aqui, que estiveram conosco aqui nessa live, tá? E se tiver algum aluno aí, eu quero deixar um recado para você aluno, né? E para a gente que é eterno aluno e eterno aprendiz, serve para a gente também. Então, o Cortella, ele costuma dizer sempre, mas sempre, ele diz algo que é mais ou menos assim: faça o seu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí, para você que está se preparando, você que é aluno, que está se preparando para o Enem, eu deixo esse recado para você. Faça o seu melhor na condição que você tem. E que se amanhã a gente voltar às aulas e tiver a condição melhor, você vai fazer melhor ainda. Certo? Então, fica aí para os nossos alunos essa dica. E para todo mundo que está aí, que ficou com a gente até o final, muito obrigado por poder compartilhar com vocês um pouco do meu olhar, tá? E eu queria finalizar agradecendo e parafraseando Paulo Freire, né? Não podia finalizar de forma diferente. Paulo Freire diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí fica isso aí para a gente refletir sobre essa palavra. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Maximiliano. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Um abraço, meu irmão. Até mais. Valeu, abraço. Tchau, tchau.